Você já percebeu como o narcisista consegue transformar até mesmo a fé em uma ferramenta de autopromoção? Eles citam versículos para justificar seus atos, usam o nome de Deus para validar suas decisões egoístas e, no fundo, constroem um altar não para o Criador, mas para si mesmos. Esta é uma das faces mais perigosas do narcisismo, quando ele se traveste de espiritualidade para alimentar o ego. O narcisista blasfemo não é apenas aquele que xinga ou desrespeita abertamente o sagrado. É aquele que usa Deus como um espelho para refletir sua própria grandeza imaginária. Eles oram, mas suas orações são monólogos de autoelogio. Frequentam templos, mas transformam o altar em palco. Citam escrituras, mas torcem cada palavra para servir aos seus propósitos manipuladores. C.S. Lewis, em Mero Cristianismo, nos alerta sobre essa armadilha sutil. O orgulho é essencialmente competitivo. Ele deriva seu prazer não de ter algo, mas de ter mais que os outros. O narcisista religioso compete até mesmo com Deus, tentando usurpar sua glória e redirecionar a adoração para si próprio. A soberba é o pecado original que corrompeu Lúcifer e o transformou em Satanás. É essa mesma arrogância que impulsiona o coração narcisista a desafiar a autoridade divina. Eles não conseguem aceitar que existe alguém maior, mais sábio, mais digno de reverência. Por isso, sutilmente tentam reduzir Deus ao seu nível ou elevar-se ao nível divino. A desobediência surge naturalmente dessa soberba. Como poderiam se submeter às leis de Deus se acreditam ser seus próprios deuses? Eles selecionam os mandamentos que lhes convêm e ignoram aqueles que restringem seus desejos egoístas. Transformam a graça em licença para pecar e a misericórdia em desculpa para não mudar. Provérbios 16, versículo 5, nos adverte: todo arrogante de coração é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. Deus vê através das máscaras religiosas que o narcisista usa. Ele conhece a motivação por trás de cada oração, de cada gesto aparentemente piedoso. O que torna essa situação ainda mais trágica é que muitas vítimas de narcisistas são manipuladas através dessa falsa espiritualidade. Elas são levadas a acreditar que questionar o comportamento abusivo do narcisista é questionar a própria Deus. São condicionadas a aceitar o inaceitável em nome da submissão e do perdão. Mas há esperança. Deus não se deixa escarnecer. Sua justiça prevalecerá e sua verdade será revelada. Para aqueles que foram enganados por esses lobos em pele de cordeiro, há libertação. Para aqueles que reconhecem sua própria tendência à soberba, há perdão e transformação. Esta reflexão não é um ataque à fé genuína, mas um chamado ao discernimento espiritual. É um convite para examinarmos nossos próprios corações e nos certificarmos de que nossa adoração é dirigida ao Deus verdadeiro, não ao ídolo do nosso ego. É um alerta contra aqueles que distorcem o sagrado para fins profanos e uma promessa de que a verdade sempre triunfará sobre a mentira. Como a soberba narcisista se manifesta na vida espiritual, a manifestação da soberba narcisista no ambiente religioso é um fenômeno devastador que deixa rastros de destruição em comunidades inteiras. Observamos isso quando líderes espirituais se comportam como pequenos tiranos, usando sua posição para controlar, manipular e explorar aqueles que deveriam pastorear com amor. Na Bíblia, encontramos exemplos claros dessa distorção espiritual. O rei Nabucodonosor, em sua arrogância extrema, construiu uma estátua dourada de si mesmo e exigiu adoração de todo o seu reino. Quando os jovens hebreus se recusaram a se curvar,
Ele demonstrou a ira típica do narcisista ferido. Não tolerava qualquer desafio à sua autoridade autoproclamada. Herodes é outro exemplo bíblico dessa blasfêmia sutil. Quando os magos vieram procurando o rei dos judeus, sua reação não foi de humildade ou curiosidade espiritual, mas de ameaça percebida ao seu trono. O narcisista não consegue compartilhar glória, mesmo com Deus. A existência de Jesus representava uma ameaça direta ao seu ego inflado. C.S. Lewis observou que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O narcisista, porém, consegue abafar até mesmo os gritos divinos com o barulho ensurdecedor do seu próprio ego. Eles interpretam as bênçãos como confirmação de sua superioridade e as adversidades como injustiças cósmicas. Na vida cotidiana, isso se manifesta de formas aparentemente sutis, mas profundamente destrutivas. O cônjuge narcisista usa versículos sobre submissão para justificar controle abusivo. O pai narcisista distorce a honra devida aos pais para exigir obediência cega, mesmo em situações prejudiciais. O líder religioso narcisista transforma o púlpito em palco pessoal, onde cada sermão é uma oportunidade de autopromoção disfarçada de ministério. Eles criam uma teologia personalizada onde Deus sempre concorda com suas opiniões e valida suas ações. Suas orações são cheias de eu e meu, raramente reconhecendo necessidades alheias ou confessando falhas pessoais. Quando confrontados com suas contradições, rapidamente citam versículos sobre não julgar, mas são os primeiros a condenar qualquer um que ouse questioná-los. A desobediência se manifesta na seletividade conveniente dos mandamentos. Eles enfatizam rigorosamente as leis que podem usar para controlar outros, enquanto ignoram completamente aquelas que restringem seu próprio comportamento. Falam eloquentemente sobre amor ao próximo, mas praticam crueldade sistemática contra aqueles mais próximos. O ambiente familiar se torna um laboratório dessa distorção espiritual. Filhos crescem confusos sobre quem realmente é Deus, porque a figura paterna ou materna narcisista se apresenta como sua representante autorizada na Terra. A imagem divina fica contaminada pela experiência traumática com esses falsos deuses domésticos. Comunidades religiosas inteiras podem ser infectadas por essa dinâmica. Membros aprendem a caminhar sobre cascas de ovos, temendo despertar a ira do líder narcisista. A adoração genuína é substituída por performance calculada para agradar o ego ferido de quem se considera indispensável à obra de Deus. Essa blasfêmia relacional é particularmente cruel, porque usa o que há de mais sagrado nas pessoas. Sua fé, sua busca por Deus, seu desejo de servir como arma de manipulação. É como envenenar a fonte de água mais pura da alma humana. A solução espiritual: discernimento e libertação em Cristo. Jesus Cristo oferece a solução definitiva para a tirania da soberba narcisista, mas sua resposta é radicalmente diferente do que esperaríamos. Ele não combate orgulho com orgulho, nem soberba com soberba. Em vez disso, demonstra o poder transformador da humildade verdadeira. Quando confrontado com líderes religiosos narcisistas de sua época, Jesus não hesitou em chamá-los pelo que eram: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Mateus 23, versículo 33. Ele reconhecia que gentileza mal direcionada pode ser cumplicidade com o mal. Havia momento para ternura e momento para firmeza profética. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 5, versículo 11. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Existe diferença crucial entre julgamento condenatório e discernimento protetor.
Deus nos chama para identificar e se afastar de comportamentos destrutivos, especialmente quando vêm disfarçados de espiritualidade. C.S. Lewis, em O Problema da Dor, escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Às vezes, a dor causada por relacionamentos narcisistas é o grito divino nos alertando sobre perigos espirituais que nossa bondade natural não consegue detectar. A libertação começa com o reconhecimento da verdade. Jesus declarou: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Muitas vezes, as vítimas de narcisistas religiosos foram condicionadas a negar sua própria percepção da realidade. O primeiro passo é validar suas experiências à luz da palavra de Deus, não das interpretações distorcidas do abusador. O discernimento espiritual não é opcional, é mandamento bíblico. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4, versículo 1. Isso inclui testar as palavras e ações daqueles que se apresentam como representantes de Deus. Frutos podres não vêm de árvores boas, independentemente de quão eloquentes sejam seus sermões. Jesus estabeleceu critérios claros para identificar falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 16. Não pelos seus discursos impressionantes, sua popularidade ou sua posição institucional, mas pelos frutos relacionais que produzem. O verdadeiro líder espiritual produz libertação, cura e crescimento naqueles que lidera, não controle, medo e dependência doentia. A cura requer estabelecimento de limites bíblicos. Provérbios 27, versículo 14, nos ensina: Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Limites não são falta de amor. São expressão de amor maduro que protege tanto a vítima quanto oferece oportunidade de arrependimento ao agressor. C.S. Lewis observou em Cartas do Diabo ao seu aprendiz que o orgulho espiritual é o pecado, mas perigoso porque se disfarça de virtude. A verdadeira humildade cristã não aceita abuso em nome do perdão, nem tolera blasfêmia em nome da unidade. Ela discerne entre arrependimento genuíno e manipulação emocional. A restauração acontece através da reconexão com a imagem verdadeira de Deus. Para muitos que sofreram abuso narcisista religioso, é necessário desaprender conceitos distorcidos sobre Deus e redescobrir seu caráter através da pessoa de Jesus Cristo. O Pai Celeste não é tirano controlador, mas Pai amoroso que respeita nossa liberdade e dignidade. Vivendo essa verdade nos dias atuais, aplicar essas verdades bíblicas sobre narcisismo religioso na vida cotidiana exige coragem, sabedoria e, muitas vezes, mudanças radicais em relacionamentos e ambientes que considerávamos seguros. A primeira, a aplicação prática, é desenvolver um filtro espiritual baseado no caráter de Cristo, não nas aparências religiosas. Observe como as pessoas tratam aqueles que não podem lhes oferecer nada em troca. Jesus prestava atenção especial em crianças, pobres, marginalizados, exatamente aqueles que narcisistas tendem a ignorar ou desprezar. Um líder que só demonstra gentileza para pessoas influentes revela suas verdadeiras motivações. Aprenda a identificar linguagem manipulativa disfarçada de espiritualidade. Frases como "Deus me revelou que você deve", "Se você fosse realmente espiritual, você faria", ou "Questionar minha autoridade é rebelar-se contra Deus", são bandeiras vermelhas claríssimas. Deus não usa chantagem emocional nem ameaças para nos guiar.
Desenvolva relacionamento pessoal independente com Deus através da oração e estudo bíblico individual. Narcisistas religiosos prosperam quando conseguem ser intermediários obrigatórios entre você e Deus. Eles querem ser indispensáveis à sua vida espiritual. A independência espiritual saudável é sua melhor proteção contra essa dependência tóxica. Estabeleça limites claros, baseados na palavra de Deus, não na manipulação emocional de outros. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5, versículo 37. Simplicidade e clareza frustram manipuladores que dependem de ambiguidade para confundir suas vítimas. Um erro comum é acreditar que perdão bíblico significa aceitar comportamento abusivo contínuo. Perdão é liberação do ressentimento, mas não eliminação de consequências naturais. Jesus perdoou seus crucificadores, mas isso não significou que eles escaparam das consequências de seus atos. Busque conselho de múltiplas fontes espirituais maduras, não apenas de uma pessoa ou instituição. Na multidão de conselheiros, há segurança. Provérbios 11, versículo 14. Narcisistas tentam isolar suas vítimas de outras perspectivas, porque sabem que luz externa expõe suas manipulações. Aprenda a valorizar paz genuína sobre paz falsa. Muitas pessoas permanecem em situações abusivas porque confundem a ausência temporária de conflito com verdadeira paz bíblica. A paz de Deus não vem através da submissão ao mal, mas através do alinhamento com sua vontade justa. Quando confrontar comportamento narcisista em ambiente religioso, documente padrões, não apenas incidentes isolados. Narcisistas são mestres em fazer cada situação parecer mal entendido ou exagero da vítima. Padrões consistentes revelam caráter verdadeiro. Prepare-se para possível retaliação quando estabelecer limites saudáveis. Narcisistas frequentemente intensificam comportamento abusivo quando perdem controle. Tenha planos de segurança física, emocional e espiritual antes de confrontar situações perigosas. Conecte-se com comunidades de fé saudáveis, onde transparência, humildade e crescimento mútuos são valorizados. Contraste entre liderança servidora e liderança narcisista ficará óbvio quando você experimentar ambiente verdadeiramente cristão. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Submissão a Deus nos capacita para resistir manipulação humana. Quando nossa identidade está firmada em Cristo, tornamo-nos menos vulneráveis às tentativas de controle de outros. A vida cristã autêntica produz liberdade crescente, não escravidão aumentada. Se seu relacionamento ou comunidade religiosa está produzindo mais medo, confusão e dependência, é hora de examinar se está seguindo Jesus Cristo ou ídolo humano disfarçado de autoridade espiritual. Vitória sobre a blasfêmia do orgulho, sua jornada de libertação. A jornada de libertação do narcisismo religioso não termina com o reconhecimento do problema, mas floresce na descoberta gloriosa de quem Deus realmente é e quem você verdadeiramente é em seus olhos amorosos. Esta é uma vitória que transcende circunstâncias e transforma não apenas sua vida, mas impacta gerações futuras. Deus está escrevendo uma história de redenção através da sua experiência. Cada lágrima derramada, cada oração desesperada, cada momento de dúvida sobre seu caráter, tudo isso Ele está transformando em sabedoria que libertará outros cativos. Sua dor não foi desperdiçada, ela se tornou portal para uma compreensão mais profunda do coração paternal de Deus. C.S. Lewis escreveu em Surpreendido pela Alegria:
A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Sua experiência com narcisistas religiosos aguçou sua audição espiritual de forma que agora consegue distinguir a voz autêntica de Deus das imitações baratas que antes a confundiam. Isso é um presente precioso, ainda que tenha custado caro. O Senhor está restaurando anos que foram devorados por relacionamentos tóxicos. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2, versículo 25. Cada ano de manipulação espiritual será compensado com anos de liberdade genuína. Cada momento de confusão será substituído por clareza cristalina sobre o caráter de Deus. Sua história de libertação se tornará farol de esperança para outros que ainda navegam nas águas turbulentas do abuso espiritual. Deus tem compromisso especial com órfãos, viúvas e oprimidos. E isso inclui aqueles oprimidos por falsos representantes seus. Você se tornou agente de sua justiça e misericórdia. A verdadeira vitória não está apenas em escapar do narcisista religioso, but em descobrir que seu valor nunca dependeu da aprovação dele. Você é amada com amor eterno, escolhida antes da fundação do mundo. Aceita no amado. Essa identidade é inabalável, inegociável e independente de qualquer validação humana. Salmos 147, versículo 3 declara: Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Deus não apenas cura, Ele transforma cicatrizes em marcas de vitória. Sua experiência com narcisismo religioso, por mais dolorosa que tenha sido, desenvolveu em você discernimento espiritual que protegerá muitas pessoas de enganos similares. Hoje, você pode orar com confiança, sabendo que está se dirigindo ao Pai verdadeiro, não à caricatura distorcida apresentada por manipuladores. Você pode ler a Bíblia sem medo de que alguém torça suas palavras para controlá-la. Você pode servir a Deus livremente, motivada por amor, não por medo de retaliação. Sua liberdade em Cristo é testemunho vivo de que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17. Você prova que é possível quebrar ciclos de abuso espiritual e construir relacionamentos baseados em respeito mútuo e amor genuíno. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, obrigada por me libertares das mentiras que obscureciam tua face amorosa. Obrigada por restaurares minha capacidade de confiar, de amar e de servir livremente. Usa minha história para libertar outros cativos e para proteger os inocentes de lobos disfarçados. Que minha vida seja reflexo fiel do teu caráter e que eu nunca esqueça que sou tua filha amada. Em nome de Jesus. Amém. Sua vitória inspira outros a buscarem a própria libertação. Compartilhe sua jornada nos comentários. Você vivenciou situações similares? Está conseguindo estabelecer limites saudáveis? Suas palavras podem ser exatamente o encorajamento que alguém precisa para dar o primeiro passo rumo à liberdade. Para aqueles ainda na batalha, saibam que a vitória é possível e Deus está lutando ao seu lado. Continue seguindo nosso canal para mais reflexões que fortalecem sua jornada de liberdade em Cristo. Comente aqui embaixo o que mais te marcou nessa reflexão e como Deus tem trabalhado em sua vida. Juntos, formamos uma comunidade de vencedores que se encorajam mutuamente. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima. Reflexão de Lewis.